Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Ah, sim, pensei que eu estava no lugar errado. Agora tenho certeza que eu estou no meio do povo da aliança, da graça. O povo que acabou de cantar, não é? Que foi resgatado pela graça soberana do nosso Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nós estarmos aqui reunidos em mais um santo e bendito dia do Senhor, com profunda gratidão ao nosso irmão Marcelo e à nossa irmã Magali, né, que liberou Marcelão para estar conosco. Ele também só está aqui porque ela está um pouco melhor com as crianças lá, não é? O Mica agora pela manhã teve febre, então continuemos a orar pelos nossos irmãos. Há outros que não estão conosco hoje também por conta de lutas em sua saúde, então vamos continuar em oração. Alegria ver a Tati também, Estevão com os menininhos ali, graças a Deus. É uma alegria. Então, meus irmãos, continuemos em oração e lembremos, não é, de alguns sermões atrás, como o Senhor tem provado a nossa fé e como nós devemos aproveitar bem esses momentos de tempestade para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho de João, né? E nós estamos prestes a completar um ano e ainda estamos no capítulo 6, não é? Então tem muita coisa ainda pela frente, tem uma longa estrada, uma longa jornada de exposições aqui no Evangelho de João. Hoje nós lidaremos com o texto de João capítulo 6, dos versos 41 a 59. João capítulo 6, dos versos 41 a 59. E você que nos visita pela primeira vez, é uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo. Meus irmãos, vamos lá, portanto, fazer a leitura de João, capítulo 6, dos versos 41 a 59. Diz assim a palavra do nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E o versículo 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de
Cafarnaum. Vamos ao nosso Deus mais uma vez, meus irmãos, em oração. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nos achegamos ao Teu trono de graça, certos de que no Teu Filho Jesus nós somos recebidos, certos de que no Teu Filho Jesus as nossas orações são docemente recebidas. Nessa hora, ó Deus, nós rogamos a Ti que nos ilumine, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que nós possamos, Senhor, nos alimentar do Teu Filho, esse pão vivo, que nós possamos nos alimentar dele, crendo em Seu nome, crendo em Sua obra, e com isso, Senhor, sendo fortalecidos, sendo edificados, sendo salvos dos nossos pecados. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu reino avance nesta manhã, em edificação para a Tua igreja, e verdadeiro arrependimento e salvação para pecadores, que ainda não conhecem o Teu Filho de maneira salvífica. Ó Deus, ajuda-me a ser claro e fiel na exposição da Tua palavra. Senhor, ajuda também os meus irmãos, ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda-nos aqui, ó Deus, para que possamos receber Tua palavra com alegria e amarmos mais o Teu Filho Jesus e sairmos daqui profundamente maravilhados com a Tua graça soberana e o Teu amor fiel para com pecadores tão miseráveis como nós. Rogamos a Ti certos de que o Senhor nos assistirá com o poder do Teu Espírito, para que a Tua palavra incendeie e inflame as nossas almas, Senhor. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Jesus, o verdadeiro pão do céu. O que dá satisfação à sua alma? Deixa eu, como eu sempre gosto, de introduzir os nossos sermões, deixa eu iniciar mais uma vez com algumas perguntas para a gente pensar um pouquinho acerca do que temos diante de nós. O que dá satisfação à sua alma? O que é satisfação? Você conseguiria responder sem dar um Google, sem ir no dicionário online de português, né? Será que você conseguiria? Contentamento. Obrigado, Gi. Exatamente isso. Se a gente for assim numa definição mais técnica, a satisfação é, como a gente falou, contentamento, e tem outras coisas orbitando, em torno da definição de satisfação. Então, por exemplo, é a ação ou efeito de sentir prazer. Então a gente poderia perguntar: o que é que dá prazer à sua alma? Quando se realiza algo que desejou, quando você realizou um planejamento que você levou um tempo para fazer, quando você sonhou, realizou um sonho, não é? Quando você fez aquela viagem, então, não sei quantos sonham aqui, mas eu não tenho esse sonho, mas outros têm, aquela viagem para Disney, conhecer outros lugares, comer comidas diferentes. Quem nunca ficou alegre, se sentiu satisfeito em concluir a faculdade, Todo mundo entra na faculdade, agora concluir é outra coisa, não é? Passar num concurso público, casar, ter filhos, comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento, descansar. Quem nunca se sentiu satisfeito em tirar aquela boa soneca, não é? Depois de um dia cansativo de trabalho, puxado. Pense também quando você recebeu algo que você esperava, ou quando você não esperava, no bom sentido da palavra, não é? Quando você recebeu um presente, quando você recebeu uma visita de um familiar, de um amigo distante que você tanto ama. Então, todas essas coisas dão satisfação, alegria, prazer e contentamento a nós, não é? Mas eu quero que você note bem a pergunta: o que é que dá satisfação à sua alma? Tá? Note bem a categoria da pergunta. Você já experimentou o prazer de comer uma boa comida ou um bom lanche? Para quem, como eu, é amante de hambúrguer, um bom hambúrguer, não é? Aquela carne maravilhosa, não é? Aquele hambúrguer de picanha com aquela salada, aquela maionese gourmet. Quem nunca, não é? Depois de experimentar assim um bom tempo sem se alimentar, você está ali já definhando de fome, o estômago está doendo, está com dor de cabeça, você está irritado porque você está com fome. Então, imagina que você passou aí, as circunstâncias conduziram você a ficar, umas 6 horas. Você não está de jejum, tá? Você não está jejuando
ao Senhor, mas as circunstâncias fizeram com que você não conseguisse se alimentar, você não levou o seu lanchinho para o trabalho, enfim, as circunstâncias fizeram você definhar de fome, e aí então você vai e come aquela comida. Pensa, lembra da sua experiência quando você fez isso? Não é uma coisa maravilhosa, aquela sensação de satisfação, de alívio. Poxa, né, a gente até brinca, estou matando quem estava me matando, não é? Então nós sentimos muito prazer nisso. Que sensação maravilhosa, que sensação prazerosa, não é? Só que nós temos um grande problema aqui. É um grande problema. Não é um problema com hambúrguer, não é um problema com picanha, não é um problema com uma boa comida depois de um período longo sem comer, tá? Não é esse o problema. O problema é que nós sentimos mais prazer, mais alegria, mais satisfação nas coisas terrenas do que na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande problema. Nossas almas, meus irmãos, podem viver sem Cristo, tanto quanto nossos corpos sem alimento. Então, nós podemos morrer de inanição, não é? Nós podemos morrer por falta de alimento. Assim como nós podemos morrer e definhar sem Jesus Cristo, que é o nosso alimento espiritual. Então, vamos à nossa afirmação teológica, né? Só lembrando aos irmãos que a nossa afirmação teológica aí, que você tem que preencher no seu boletim, ela é aquela ideia central. Lembre que nós estamos expondo o Evangelho de João parágrafo por parágrafo. Vocês estão vendo que nós estamos indo trecho por trecho. Por que nós estamos fazendo assim? Porque se você for na sua Bíblia, por exemplo, você vai ver, se a sua for igual à minha, nessa sessão que nós estamos trabalhando, terá um título ali. Na sessão seguinte, não necessariamente essas divisões estão plenamente corretas, tá? Nós divergimos algumas vezes. Mas o que está acontecendo aqui? E esses títulos não são inspirados, tá? Esses títulos são dos editores da Bíblia, que entenderam que esse é o título, esse é o tema dessa porção da Escritura. Então, o que é essa afirmação teológica que nós vira e mexe trazemos? Essa afirmação teológica ela é o ensino, ou a grande ideia temática e central dessa porção da Escritura, resumida, sintetizada em uma afirmação. Isso é essa afirmação teológica. Ela é todos os pontos do sermão que nós vamos trabalhar, resumida em uma afirmação. É isso, tá bom? Só para você saber e lembrar. Então, a nossa afirmação teológica é a seguinte: Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu que alimenta e dá plena satisfação às nossas almas. Por isso devemos alimentar-nos dele. Porém, há duas barreiras que impedem isso de acontecer. Há duas barreiras que impedem que a gente se alimente de Jesus Cristo. Nessa porção da Escritura que lemos, nós encontramos duas dessas barreiras. E aí vem, então, a divisão do nosso sermão. E a divisão do nosso sermão nada mais é do que essa grande ideia central, essa afirmação teológica, didaticamente organizada em pontos de ênfase, que é o que nós vamos trabalhar na exposição dessa parte da Escritura. Então, a primeira parte do nosso sermão e essa é a primeira barreira que nós encontramos, que nos impede de nos alimentarmos de Jesus Cristo, é duvidar de sua identidade. Versos 41 a 51. Essa é a primeira barreira. A segunda é entender errado o seu ensino. E aí nós vamos nos versos 52 a 59. Tá bem, meus irmãos? Vamos então entrar no primeiro ponto do nosso sermão, que é duvidar de sua identidade. Aqui nós vamos, portanto, considerar os versos, por enquanto, 41 a 42, olhando para a reclamação dos judeus. Então, vocês lembram do contexto, né? Está bem fresquinho na nossa mente. Esse grande discurso do Senhor Jesus iniciou alguns versos anteriores, em que Jesus está, então, aqui num diálogo com judeus que estão aqui duvidando da sua identidade, duvidando de quem ele é, duvidando de sua obra. E aí, então, Jesus começa a mostrar como ele é a realidade, o cumprimento de algumas sombras, de alguns tipos, né? Nós já vimos o que isso significa, do Antigo Testamento. Algumas coisas do Antigo Testamento que apontava para algo maior, para um cumprimento mais glorioso, e é o Senhor Jesus Cristo quem cumpre isso. O que está mais evidente diante de nós é aquela experiência de libertação do povo do Egito e a experiência de peregrinação do povo no deserto, não é? Então, o que nós estamos pensando aqui é principalmente no maná. Vocês veem quantas vezes pão do céu
eu sou o pão vivo, o pão que dá vida, os seus pais comeram desse pão, mas eu sou o pão que desce do céu. Vocês veem a ênfase do Senhor Jesus aqui em mostrar para eles uma realidade que eles, por tanto conhecer de maneira intelectual, estão desconsiderando de maneira espiritual. Não é? Então Jesus é esse pão vivo, não é? O cumprimento do maná do antigo pacto. Então é nesse contexto então que os judeus já começam logo na primeira palavrinha que aparece aqui no verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Deixa sua Bíblia aí, vocês sabem que nós temos o costume, né, de nós trabalharmos verso a verso, porção por porção. Então deixa sua Bíblia aí que eu quero que você leia a sua escritura e vá conferindo tudo que está sendo dito aí. Então, em nosso contexto, os judeus tinham feito aqui a seguinte antítese, né? Um pão comum versus um maná do céu. E quando o Senhor apresentou um pão superior, eles disseram sem compreender, lembrem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles falam isso no versículo 34, no contexto. Isso lembra algo a você? Do que nós vimos até aqui? Vocês se lembram que teve uma outra personagem, uma outra pessoa que falou assim, Senhor, dai-me dessa água? Lá em João capítulo 4, versículo 15, quando nós trabalhamos a exposição dessa porção, da mulher samaritana que estava entendendo tudo errado que o Senhor estava falando. Ela queria a água que o Senhor estava oferecendo para que ela não precisasse ir mais ao poço de Jacó, naquele período do dia mais quente, para evitar, críticas acerca de sua vida e reprovação acerca das pessoas e de outras mulheres da sociedade, porque ela era uma mulher impura, ela era uma mulher imoral sexualmente falando. Então Jesus fala a ela que ele tem uma água superior à água do poço de Jacó, uma água mais cristalina, mais pura, que é a vida eterna, e ela está entendendo isso em termos puramente carnais. Então, os judeus aqui também estão entendendo as coisas assim. Vejam, como já haviam que tentar ler a Escritura de maneira literal o máximo possível não é algo que nasce no século XIX, com um grupo específico que enfatiza uma escatologia específica. Já tem gente tentando ler a Escritura de maneira literal e errando severamente, como nós estamos vendo aqui. Então eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Poxa, se o maná que os nossos pais comeram era algo maravilhoso, que os sustentavam, que dava vigor à sua vida, e o Senhor está dizendo que tem um pão que é superior a esse, que é melhor do que esse, então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, num primeiro momento, eles pensavam que Jesus tinha algo, veja bem, Jesus tinha algo a oferecer a eles que daria uma satisfação maior, um prazer maior, uma alegria maior do que o maná que os pais comeram no passado. Então eles estão olhando para Jesus Cristo como alguém que pode dar alguma coisa para eles. E até aqui está tudo bem, veja, o diálogo até aqui está tranquilo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam um pão mais delicioso, né? Um pão mais fresquinho, com aquela massa maravilhosa, com aquele padeiro diferente, né, que dá um tom à massa completamente outro. Porém, o Senhor apresenta uma outra realidade para eles, e aqui começa o problema. Quando a visão de mundo deles, quando a teologia deles começa a ser colocada diante da verdade do Senhor Jesus Cristo, então a controvérsia começa. Então, o problema começa. O problema sempre começa quando alguém vem e exorta-nos em nossos pecados. Está tudo bem quando a gente está pecando em paz e tranquilo, mas o problema sempre começa quando alguém vem assim para nós. Assim diz o Senhor, arrependa-se, pois isso ele reprova, isso ele rejeita, você está pensando errado, você está crendo errado. O problema sempre começa aqui, não é? E aqui não é diferente. O Senhor apresenta uma realidade para eles completamente outra. A realidade que o Senhor Jesus apresenta para eles a antítese o maná é um tipo de uma outra coisa, de uma outra pessoa, na verdade, mais gloriosa. E é aqui que nós encontramos plena satisfação para a nossa alma. E aí, então, quando eles começam a tentar entender o que o Senhor está falando, eles começam a murmurar, porque o Senhor disse que Ele é o pão que desceu do céu. Ele está aplicando para si uma realidade que eles não concordam. Lembram que aqui, nesse contexto, nós já vimos que o Senhor Jesus está se apresentando como o grande eu sou, e esse contexto continua. Eles murmuram aqui. O que é esse murmurar, né? A ideia de murmurar aqui
é de reclamar, de se queixar, de resmungar por conta de uma insatisfação. Mas eles não estão assim, nesse tom de voz que eu estou falando. Eles estão... Ai, não gostei disso. Ele não está falando muito bem. Ele não sabe assim, murmurando baixinho. Né? Essa é a ideia do texto aqui. Então, eles já haviam, por conta do Antigo Testamento, eles já sabiam que anjos desciam do céu. Né? Aquilo que a gente chama em teologia de angelofania. O que é angelofania? É uma manifestação visível e palpável de um anjo. Assim como nós temos teofanias no Antigo Testamento, que é quando Deus, por exemplo, na sarça, não é ele se apresentando, olha, é uma manifestação do Senhor onde ele se manifesta de maneira gloriosa, mas não é ele apresentando-se visivelmente, como por exemplo, o Senhor é uma sarça pegando fogo. Não, até porque isso seria a quebra do segundo mandamento. Mas uma teofania é uma manifestação visível da glória do próprio Deus. Assim nós temos também angelofanias, né? Os anjos também se apresentando. Então, na teologia deles era tranquilo isso. Veja, anjos falando com Abraão, anjos fazendo refeição com Abraão, não é? E com outras personagens, anjos indo e resgatando Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Então eles estão tranquilos com isso. A reclamação deles, porém, é que nunca houve um homem que descesse de lá. Esse é o ponto deles. Eles estão reclamando, eles estão se queixando do Senhor Jesus, porque isso que o Senhor está apresentando para eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Para eles isso é novo. E aí para eles, não faz sentido isso que esse homem está falando. Como assim ele tem origem celestial? Como assim ele veio do céu? Que história é essa, não é? Então eles murmuram. Então, eles estão desprezando todas as provas e evidências que o Senhor Jesus tem dado a eles ao longo desse discurso. O Senhor Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Humana, que eles estão vendo diante deles, e uma pessoa divina. Quer dizer, ele é uma pessoa com uma natureza humana e com uma natureza divina. E essas duas naturezas estão unidas e inseparáveis para sempre no Senhor Jesus, como nós lemos em nossa liturgia, na pergunta 25 do nosso Catecismo Batista. Essas duas naturezas estão inseparavelmente unidas eternamente. Então o Senhor Jesus não deixou de ser homem, ele continua sendo homem com o corpo glorificado. E eles estão desprezando aqui, portanto, a natureza divina e celestial do Senhor. Note que no texto que nós lemos na liturgia, em Êxodo 16, o povo ele começa a murmurar com o Senhor antes, porque eles estão com fome. E eles querem comer as iguarias do Egito. Eles querem voltar para o Egito. Eles estão murmurando contra o Senhor porque eles estão com fome. E aí então o Senhor provê o maná para eles. A diferença aqui é que esse povo está murmurando antes de comer o pão. Percebe? Quer dizer, desculpe, deixa eu refazer a frase, perdão. Em Êxodo 16, o povo murmura com o Senhor porque eles estão com fome. Aqui, eles estão murmurando depois de terem enchido a pança, vamos colocar assim. O Senhor multiplicou os pães e os peixes. Eles estão com a barriga cheia. Então, eles não estão com fome. Então, notem, apesar da situação estar separada por alguns anos, eles ainda continuam incrédulos. Movidos por incredulidade, eles reclamam que o Senhor não deu comida a eles. Movidos por incredulidade aqui, eles estão rejeitando o pão vivo que está sendo oferecido a eles. Então, quando isso acontece, eles estão rejeitando, eles estão querendo dar um checkmate na identidade divina, na natureza divina. Eles estão negando um aspecto essencial da pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade. Por isso que a primeira barreira de se alimentar de Jesus Cristo é duvidar de sua identidade, rejeitar a sua identidade. E é bem aqui, então, que eles olham para o Senhor Jesus Cristo e dizem assim, peraí, nós não conhecemos esse homem? Nós não sabemos que José é seu pai, o carpinteiro? Nós não sabemos que Maria é sua mãe? Não, por favor, merece algum crédito esse homem? Como é que assim, desci do céu? Não, ele é nosso vizinho aqui. Não, esse homem está louco, em outras palavras, é o que eles estão dizendo. Então, por isso que eles murmuram. Então, o que nós precisamos já aprender aqui de cara? Meus irmãos, nós não vemos Jesus Cristo com os olhos carnais. Esse é um ponto essencial para nós. Eles estão olhando Jesus Cristo com os olhos da carne e estão julgando o próprio Deus com os olhos da carne. Pecadores incrédulos, mortos em seus pecados,
rejeitando o Deus eterno diante deles. Então nós não vemos Jesus Cristo com os olhos carnais, tá bom? Nós precisamos sepultar do nosso meio essas imagens falsas aí, que de alguma forma querem promover fé em nós, querem promover devoção em nós. E não adianta dizer que essas imagens falsas do Senhor Jesus Cristo não atraem a nossa atenção. Não venha me dizer que você olhar uma imagem falsa do Senhor Jesus Cristo, tentando representá-lo, é igual quando você olha para essa parede branca. Não é. Não é. Por isso que o Senhor nos deu o segundo mandamento, para que nós não representássemos aquilo que deve ser adorado. Aquilo que se adora não deve ser representado. Aquilo que se adora não deve ser limitado à esfera humana da criação. Ah, mas Jesus Cristo não é homem? Deus homem. Mantenha essas duas realidades para você evitar heresia. Jesus não é Deus, Deus homem. Jesus não é homem, Deus homem. Homem Deus. Mantenha essas duas realidades. Represente a divindade para mim, eu gostaria de vê-la. Percebem? Nós não vemos Jesus com os olhos da carne. Nós precisamos tomar cuidado para que os nossos filhos, num dado momento da vida, não vão recortar um Jesus ali do livrinho e etc. E dizer assim, não posso cortar. Por que, filho, você não pode recortar? Porque é Jesus. Como é que eu vou recortar a cabeça de Jesus? Percebem que nós estamos criando na mente dos nossos pequenos? Mas o ponto é, meus irmãos, que nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo por meio de sua palavra. Nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo com os nossos olhos iluminados pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo. Esse é o antídoto contra as falsas imaginações carnais que temos sobre Deus e que temos sobre o Evangelho. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você pecou, caiu em pecado, agora regenerado, com um novo coração, você provavelmente sentiu muita culpa, muita acusação de Satanás sobre você. E aí, de repente, você começa a dizer assim, realmente, Deus não vai me perdoar. Realmente, eu sou um desgraçado, não há salvação para mim. É isso aí, eu vou me afastar do povo de Deus, eu vou me afastar, não adianta eu ler a Bíblia. Não adianta, porque eu sou um pecador desgraçado. E você acaba acreditando nessas falsas imaginações e articulações do diabo. Quando o Senhor Jesus, na verdade, diz assim, todo aquele que vier a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Olha, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de algumas iniquidades. De todas as iniquidades. Então, por isso que nós precisamos do antídoto da Escritura, do poder e da iluminação do Espírito, para que nós não caminhemos em incredulidade, em carnalidade, como esses homens estão fazendo. Olhando para Jesus com os olhos da carne e julgando e vivendo e tendo uma visão de mundo completamente estranha ao Evangelho, porque eles estão com os olhos carnais. Note também que isso aqui é muito importante, meus irmãos. Isso aqui é muitíssimo importante. Note também que erros sobre a pessoa de Jesus Cristo, ora reduzindo sua humanidade, ora reduzindo sua divindade, como é o caso aqui, sempre produzirá, sempre, esses erros sempre produzirão um desprezo por Jesus Cristo e por sua obra. Sempre. Por isso que a nossa cristologia precisa muito bem estar fundamentada. Lembram da atividade que a gente passou na EBD? O que é o Evangelho? Se você responder isso tendo uma visão distorcida de Jesus Cristo, acabou. Não tem Evangelho. Não tem graça, não tem sal, acabou, não tem igreja. Tá? Por isso que isso é muito importante. Tudo depende de quem é Jesus Cristo e do que ele realizou. E esses homens estão desprezando o Senhor Jesus Cristo como Deus homem. Eles afirmam a sua humanidade, eles estão vendo ali, ele tem uma filiação terrena, não é? Com uma concepção espiritual e sobrenatural de Deus, não é? Ele nasce como qualquer bebê, ele se desenvolve como qualquer bebê, mas uma virgem deu à luz. O Espírito, não é? Plantou a semente divina ali. E então o Senhor Jesus, portanto, ele tem essa concepção sobrenatural, não é? Deus homem. Eles afirmam a humanidade, mas eles estão negando a divindade. Portanto, veja a consequência disso. Errar na pessoa de Jesus Cristo, vai conduzir necessariamente a uma rejeição às suas palavras. É o que eles estão fazendo aqui. Eles duvidam de quem Jesus Cristo realmente é.
E isso é natural para eles, pois eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não podem fazer outra coisa. Eles precisam necessariamente rejeitar. Lembram de Efésios 2? Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não estão doentes. Eles não estão 50% em pecado e 50% assim, podendo responder. Não, eles estão 100% mortos, espiritualmente falando. Eles são, na melhor das hipóteses, o zumbi lá do The Walking Dead, ou o zumbi do thriller lá do Michael Jackson, se você não conhece a série The Walking Dead. Provavelmente thriller você conhece. Esse é o estado natural de todo homem. Esse é o estado natural de todo homem. Lembram que o nosso irmão André falou semanas atrás sobre os perigos da teologia liberal? É justamente olhar para o evangelho com os olhos carnais. Jesus Cristo não nasceu de uma virgem. Jesus Cristo não foi gerado de maneira sobrenatural pelo Espírito no ventre de Maria. Jesus Cristo não andou sobre as águas. Jesus Cristo não multiplicou pães. Ali é um socialismo aplicado. Cada um pegou o pãozinho que tinha, dividiu e todo mundo comeu. 5.000 homens. É engraçado que eles precisam de fé, né? Para dizer que cada um tinha ali poucos peixinhos, alguns pãezinhos. Eles precisam também de um pouquinho de fé na interpretação carnal deles, né? Assim como o ateu precisa de fé para negar que Deus existe. Ainda para dizer que Deus não existe, eu preciso de Deus, percebe? Então não tem, é uma realidade inescapável, não é? Esses homens têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm coração, mas eles não amam. Esse é o estado natural de todo ser humano sem a graça de Deus. Não sente fome por Deus. Morto não vê seu estado de miséria para ir a Jesus. Morto não tem fé e nem pode produzir fé nenhuma por si mesmo. A fé não vem do homem. Um homem natural não pode produzir essas coisas. Agora, não é assim também que pessoas agem hoje em dia para não se submeterem a Jesus? Olhem, ele pode ser um profeta. A gente até concorda que ele é filho lá de José e de Maria, ok? Ele está numa sinagoga ensinando, é um judeu, beleza, a gente aceita. Então ele pode ser um profeta, ele pode ser um líder religioso, ele pode ser um moralista, não é com bons ensinos, não. Quem é que não olha para Jesus como um homem que é um bom conselheiro, né? De onde você ouviu? Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Aquilo que eu quero que os homens façam a mim, eu devo fazer a eles primeiro, né? Ele é um bom conselheiro, mas ele não pode ser Deus. Jesus Cristo não pode ser Deus. Porque se ele for Deus, as suas palavras não são bons conselhos. Ele não é apenas um profeta. Ele não é apenas um bom líder religioso. Ele não é apenas um bom judeu. Se ele é Deus, ele é o legislador do universo. Sabe o que significa na prática? Cale-se diante dele toda a terra. Assim diz o Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Então isso não é um convite. Se é Deus falando, isso não é um convite. Isso não é uma boa direção para a sua vida financeira. Isso é uma ordem, é um imperativo, é uma convocação. Não é aceite, é se submeta, arrependa-se, confesse os seus pecados diante do legislador eterno. Percebem a diferença aqui? É uma diferença substancial, essencial. Eu sei que Jesus pode ser algo, nessa visão, ele pode me oferecer alguma coisa. Ele pode me fazer feliz. Ele pode me dar alegria, mas ele não é a minha alegria. Ele não é a minha satisfação. Ele nunca é o prazer da minha alma. Porque se ele for Deus, ele pode fazer tudo isso. Agora, se ele não for Deus, ele só pode me dar alguma coisa, alguma alegria momentânea e acabou. Então nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, para nós não agirmos assim. Para nós não tratarmos o Senhor como se ele não fosse esse rei soberano divino que ele é. Então é necessário olharmos a nossa vida, olharmos a nossa alma, para que nós não sejamos, ao condenar esses homens, estarmos no mesmo barco em que eles estão afundando. Percebe? Nós precisamos fazer uma autoanálise nas nossas almas. Mas agora vem a resposta de Jesus. Essa aqui é porque eles estão murmurando. Né? Eles estão, quem é esse que desceu do céu e tudo mais. Agora vem a resposta de Jesus.
dessa primeira parte, que vai dos versos 43 a 51, e eu gostaria de ler. Respondeu-lhe Jesus, então, diante dessas coisas: não murmureis entre vós. Vejam que Jesus não corrige eles. Jesus não diz, não, vocês estão entendendo errado, espera aí que eu vou... Ele não corrige. Jesus fala assim, parem de murmurar, parem de reclamar. E aí ele dá razão, porque eles devem parar de fazer isso. E aí, mais uma vez, eles são confrontados. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Aqui é uma citação de Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este é o que tem visto. Em outras palavras, Jesus é aquele que o tempo inteiro está contemplando o Pai. Algo que ninguém jamais fez e ninguém jamais fará. Porque nós vemos o Pai em Jesus Cristo. Jesus Cristo vê o Pai como Ele é, porque Ele é o mesmo Deus com Ele e tem a mesma essência. O Pai nunca sai diante dos seus olhos, essa é a ideia aqui. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Veja, ele mais uma vez fala, ele não corrige, ele os exorta. E ele afirma, esse é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui vemos que, diante do dilema da condição do homem, o Senhor revela a sua graça soberana. Metaforicamente, ir a Jesus Cristo, o verso 44, significa crer nele, e isso não depende da vontade do homem, isso depende de Deus. Esse verbo que é usado aqui, o ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, esse trazer aqui, não é uma espécie de Deus está ali dando uma graça que restaura o arbítrio do homem, e aí então Deus está agindo em todos os homens, sem exceção. Como se Deus estivesse desejando atrair todos os seres humanos para si. E aqui eu estou falando, obviamente, da teologia que é a nossa rival aqui na interpretação desse texto e de boa parte da nossa teologia, que é a teologia arminiana. Como é que eles resolvem o problema da depravação total do homem? Eles afirmam que há uma graça prévia que Deus dá a toda criatura, sem distinção, e aqui é uma prova, segundo eles, dessa graça prévia, que Deus então está atraindo todos os seres humanos para si. Que na hora da pregação do Evangelho, essa graça prévia vem, restaura o seu livre-arbítrio e você agora está num estado neutro. É quase uma regeneração, mas não é. Sabe? Deus faz uma mini obra em você, não é uma obra completa. É uma obra incompleta, porque você está sem condição de ir a Ele. Ok, eles afirmam isso. Mas aí então, como é que eu faço para ir a Ele? Deus vai lá, então, dá essa graça, que agora você não está morto em seus delitos e pecados, agora você está em uma condição em que você pode responder a Ele. Mas ainda assim você pode dizer não ajuda em nada essa graça. Tá? Então, nesse sentido, eles leem aqui como se Deus estivesse então trazendo essa graça para todos os seres humanos. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que se é assim, a gente precisa cair no universalismo. Porque esse trazer aqui do Senhor, essa palavrinha que é usada, ela está sendo usada aqui no sentido de atrair poderosamente. A voz aqui é ativa. Deus ele é o sujeito, ele está ativamente fazendo isso. Ele não está assim, pessoal, toma boia aí, e aí quem pegar a boia eu puxo você, beleza? Não! Ele está ativamente indo em resgate desses homens e trazendo esses homens para si. É óbvio que isso não é com todos, porque o contexto nós vamos ver. Mas antes da gente avançar, a gente precisa definir bem o que está acontecendo aqui, porque Deus está agindo ativamente e poderosamente. E poderosamente. Deus não é passivo aqui. Deus é ativo. Ele é o mais interessado em salvar o seu povo. O povo que ele elegeu antes da fundação do mundo. Né? Povo que está em Jesus Cristo desde a eternidade no pacto da redenção, que está se cumprindo agora na história. Os eleitos na eternidade se arrependem na história por uma ação soberana de Deus em trazer esses pecadores para si, porque eles não querem, nós vimos no contexto, vocês não querem vir a mim para terem vida, mas espera um pouco aí, eles estão ouvindo a pregação do Evangelho e a graça preveniente não restaurou o arbítrio deles para eles irem lá? Que graça é essa? Que não é graça coisa nenhuma. Que se você opta em usar bem o seu livre-arbítrio,
diferente do Joãozinho que usou mal o seu livre-arbítrio, ainda assim não é mérito a você. Como não? É mérito sim. Despreza a obra de Deus. Acaba com a soberania do Senhor. É uma graça que não é graça. Ele salva, ele não mantém. Depende tudo de você. A única coisa que Deus faz é jogar a boia para você pegá-la. E se você for um bom nadador habilidoso e usar bem seu livre-arbítrio, você consegue pegar a boia e Deus te puxa. O que é isso? Isso é o evangelho da graça de Deus? Não, meus irmãos, não. Isso esbarra nesse texto. Deus atrai para si com uma graça que nós chamamos de irresistível, com uma vocação eficaz. Deus não se frustra, ele age todo poderosamente aqui para salvar pecadores. Ele não é um Deus frustrado que quer e não consegue. Que, poxa, eu queria tanto salvar, mas não consigo. Não é? Não é assim, não é desse jeito, tá? O Deus das Escrituras é o Deus soberano. E aqui nós vemos esse verbo atrair mesmo de maneira poderosa, ativa, e Deus sendo vitorioso e tendo sucesso em sua obra de salvação, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos enfatizar e dizer que isso não é algo que acontece contra a vontade do ser humano, como a gente ouve alguns calvinistas dizerem por aí, que Deus salva a revelia, que Deus puxa você pelos cabelos, puxa você pela orelha. Isso é hipercalvinismo, isso também é heresia, ok? Isso nós precisamos rejeitar. Mas então como é que Deus age? Se esse atrair é de maneira eficaz e irresistível, então Deus coage o homem, fala, eu sou o legislador do universo, eu vou fazer e pronto, acabou, eu saio chutando a porta, derrubando tudo? Não, meus irmãos, não é assim. O Senhor é tão poderoso que ele não precisa fazer isso. Sabe como que ele faz? Ele age da seguinte forma, ele transforma o coração desse pecador morto. Ele faz um transplante. Ele arranca esse coração de pedra e coloca um coração onde a lei de Deus está escrita. Ele coloca um coração que ama o Senhor. Então aí esse coração passa a desejar ao Senhor Jesus e passa a crer nele, submeter a ele. Veja o que a nossa confissão de fé batista de 1689, no capítulo 10, sobre o chamado eficaz, diz sobre essa realidade. Veja bem, abre aspas. Aquele a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e espírito do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso ele faz, olha como que ele faz, isso ele faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, para isso, feitos dispostos pela graça. Então, Deus age por sua graça, então, transformando o coração desse homem, para que esse homem, então, deseje a Jesus Cristo. Ele não vai forçado, ele quer ir a Jesus Cristo. Mas por que ele quer ir a Jesus Cristo? Não é porque a graça veio e regenerou seu coração e não faz nada nele mais, deixa ele abandonado para ele, assim, ainda se quiser, abandonar a graça de Deus. Não, é uma graça que transforma verdadeiramente, não é uma pegadinha. É uma graça que transforma, é uma graça eficaz. É uma graça em que o Espírito vem e habita, e abre os olhos para Jesus Cristo. Meus irmãos, quando isso acontece, essa graça que opera no coração e na alma do homem, é impossível que esse homem veja Jesus Cristo e rejeite a Jesus Cristo. Isso é loucura. Deus não age de maneira parcial. Eu abro você, assim, você pode espiar a glória de Jesus Cristo pela fechadura da porta, mas aí quando você estiver olhando, eu coloco a chave lá e depois é com você se você quer abrir a porta ou não. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso acaba com a teologia bíblica. Isso acaba com o que nós estamos vendo aqui. Tá? Isso não tem base nenhuma no contexto. E por que então eu estou dizendo a vocês que se Deus está atraindo todos os homens por essa graça que nós vimos, há um grande problema aqui. Porque é o seguinte, Jesus está confrontando esses homens, mais uma vez, que se orgulhavam de dizer que eles eram filhos de Abraão. Eles diziam aqui, nós vamos ver mais para frente, que eles pensam que conhecem quem é o pai de Jesus Cristo. Mas eles não sabem quem é o pai de Jesus Cristo, eles não conhecem, por mais que eles tenham a lei, por mais que eles sejam doutores da lei, mestres da lei, Jesus vai chamá-los de filhos do diabo daqui a pouco em João capítulo 8. Jesus sabe quem é o pai deles, é o diabo. Então, o ponto aqui é que eles se orgulhavam então desse conhecimento e Jesus agora vai evocar Isaías 54:13. Isso aqui é um checkmate nisso, isso acaba com qualquer interpretação contrária, porque, vejam, lá em Isaías 54:13, diz que
falando sobre a restauração de Jerusalém, de Israel, né? Que se cumpre, essa restauração da nação, se cumpre em Jesus Cristo e está se cumprindo aqui naqueles que creem. Aqueles que estão crendo em Jesus Cristo estão sendo ensinados por Deus. E Deus promete em Isaías 54 que os seus filhos seriam conduzidos a Ele. Depois do exílio babilônico, depois da destruição por conta dos seus pecados, depois da rebelião, Deus promete restaurar o seu povo, o seu Israel espiritual. E Jesus, evocando Isaías 54:13, aplicando isso aqui, mostra que isso se cumpre nele. Que o Israel espiritual de Deus está sendo restaurado em Jesus Cristo e todos estão sendo ensinados por Deus. Agora, é muito interessante esse contexto que Jesus traz aqui para nós, de o Pai atrair e ao mesmo tempo dele dizer que ele é o pão que desce do céu, que alimenta as nossas almas. Sabe por quê? Porque esse é um contexto do Antigo Testamento. Então, mais uma vez, Jesus está ensinando esses homens a lerem o Antigo Testamento, porque eles não sabem ler o Antigo Testamento, eles estão cegos. Como diz Paulo, há um véu, todas as vezes que eles abrem a lei, há um véu sobre eles que eles não conseguem ver a glória do Senhor, a menos que ele venha por sua graça e rasgue o véu, né, que já foi rasgado, mas que abra os seus olhos para que eles possam ver. Vejam, por exemplo, Oséias 11:4, que é o pano de fundo disso que Jesus está falando. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e inclinei-me para dar-lhes de comer. É assim que Deus vem ao seu povo. É assim que Deus salva os seus eleitos. Ele vem a ele com laços de amor, com laços de graça, com laços de um povo que foi amado antes que houvesse mundo, apesar dos seus pecados, apesar da sua condenação, apesar da sua fraqueza. Ele vem com esses laços de amor. E então ele nos laça, nos mostra a sua graça e o seu amor irresistíveis. E então nós não temos o que fazer, senão irmos até ele e dizermos: Senhor, aqui estou, eis aqui a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser, eu sou teu. Eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais viver segundo as minhas obras. Eu não quero nada, Senhor, eu não quero glória, eu não quero fama, eu quero promover o teu nome, a tua graça. Vejam também essa realidade em Jeremias 31, de 2-3. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Os pais do Antigo Testamento comeram maná e morreram, não é? Mas quem se alimentar do pão celestial, Jesus Cristo, terá a vida eterna. E essa é uma metáfora que Jesus usa para falar de crer nele. Não é realmente comer, morder, não é? O braço de Jesus. Não é canibalismo, tá, meus irmãos? Que era o que eles estavam pensando. Mas é crer em Jesus Cristo. Então o Senhor fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Como diz nos profetas, não é? Como diz em Isaías, todos serão ensinados por Deus. E aquele que é ensinado por Deus, esse vem a mim. Jesus está dizendo: vocês não estão sendo ensinados por Deus. Vocês não conhecem o Deus que vocês dizem que servem. Nós estamos aqui em uma sinagoga com a lei aberta. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Porque eles não estão sendo ensinados por Deus. Qual é a prova disso? Eles não estão indo a Jesus Cristo. Eles se mantêm incrédulos, porque quem faz isso é o Pai. E Jesus diz que a vontade do meu Pai é esta: que todos os que Ele me deu venham a mim e eu ressuscite no último dia. Deus, o Pai, deu todos a Jesus. Por isso que nós precisamos cair no universalismo. Deus, o Pai, não deu todos a Jesus. Deus, o Pai, deu alguns pecadores a Jesus, onde Ele manifesta a sua graça. Outros, Ele manifesta a sua justiça e a sua ira, porque Ele faz o que Ele quiser com a sua massa. Não tem o oleiro poder para fazer da mesma massa um vaso para honra e outros para desonra? É isso. Deus aplica a sua justiça e a sua graça do jeito que Ele quer. Ele não deve nada a ninguém. As pessoas às vezes pensam: não, como Deus é injusto se fizer isso. Por quê? Por que ela está rejeitando a pessoa de Jesus e a sua obra? Porque o seu conhecimento de Deus está defeituoso. Ela acha que Deus é devedor do ser humano pecador que blasfema contra Ele todos os anos de sua vida. Isso é inadmissível, meus irmãos. Então vejam, só tem verdadeira fé em Jesus, só crê em Jesus quem é ensinado pelo Pai. Verso 45. Só crê em Jesus quem é dado pelo Pai ao Filho. Como nós mencionamos agora, veja o versículo 37 do nosso contexto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deus deu todos então ao Filho? Então todos irão ao Filho. Universalismo, meus irmãos. E tem muitas pessoas com essa interpretação que nós falamos que têm ido por esses caminhos, né?
têm dito que Deus não conhece o futuro, isso é chamado de teísmo aberto. Tem muitos indo por essa linha, porque tem que lidar com os dilemas. Se Deus conhece o futuro em alguma medida, ele é responsável por alguma coisa, segundo a visão deles. Então eles precisam começar a negar aspectos essenciais do ser de Deus para justificar a sua teologia humanista. Sua teologia é feita com os olhos carnais, não com os olhos espirituais, não com os olhos da graça. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que estão vindo a mim, de todos os que o Pai está traindo, que eu não perca nenhum dos que o Pai me deu. Versículo 39, meus irmãos, está escrito isso lá. Eu não estou inventando nada. Está escrito isso lá. Todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, então eu ressuscitarei no último dia. Então quem é que crê em Jesus? Quem é trazido pelo Pai. Ok? Então, vejam que o problema deles é afirmado claramente com esse confronto. Vocês não estão sendo ensinados pelo Pai. Mas isso não significa que eles são inocentes. Isso só mostra o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua depravação. Que se Deus deixar o homem a si mesmo, essa é a resposta. Essa é a resposta. É sempre rejeição e graça. Por isso que nós podemos verdadeiramente nos alegrar na graça de Deus. Que essa graça verdadeiramente é eficaz, transforma e ela nos sacia. Ela nos dá segurança verdadeira de que não está em nossas mãos o controle do destino da vida e muito menos da minha salvação, mas nas mãos do nosso Rei soberano, Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos aplicar, meus irmãos, a Jesus, devemos nos aplicar a Jesus para recebermos dele vida, consolo e força, porque só ele é esse pão que nos alimenta. Só ele pode fortalecer a nossa alma, mais ninguém, mais nada. Então, assim como os israelitas comeram do maná por terem saído do Egito, nós também comemos agora desse pão celestial, porque nós também fomos resgatados do nosso Egito espiritual, do império das trevas, e fomos libertos, não é, da nossa escravidão. Então, notem aqui mais uma vez, né, tipo e antítipo. Agora, indo para a nossa segunda parte, meus irmãos, lembrem do título do nosso sermão, Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu, e nós devemos crer nele para nos alimentarmos dele. Mas nós temos duas barreiras, e agora nós vamos ver a segunda que impedem isso. A primeira é duvidar de sua identidade, como os judeus estavam fazendo, né? Duvidando da sua divindade. E a segunda é entender errado o seu ensino, que é o que nós vamos considerar agora. Vamos olhar aqui, portanto, mais um verbo inicia esse versículo, não mais o murmurar, mas agora o disputar. Né? Versículo 52 diz assim, ó. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Percebem as perguntas deles? Como é que pode? Como é que ele pode nos dar da sua carne? Esse verbo disputar aqui é um sentido de lutar verbalmente. Eles estão debatendo. É como se eles estivessem brigando, sabe? Aquele debate que o nível do tom ele eleva assim, e você está ali quase voando. É quase isso. Eles estão debatendo. Como assim? Porque uns estão crendo aqui e outros não. Uns estão sendo atraídos e ensinados pelo Pai através do Filho e chamados pelo Espírito. O Espírito não é mencionado aqui porque a gente vai vendo a sua pessoa e obra sendo revelada mais para frente, a partir do capítulo 14, por exemplo, mas há uma ação do Deus Trino aqui. Por isso que nós damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito por nossa salvação, porque é Deus trabalhando, e Deus é Pai, Filho e Espírito, o único Deus verdadeiro. Então eles estão lutando aqui, estão debatendo fortemente. Como assim? A sua carne, o que está acontecendo? Meus irmãos, a incredulidade nunca aceita os mistérios da salvação. A incredulidade nunca aceita as verdades espirituais. Nunca. Sempre vai parecer loucura. Sempre vamos ler de forma errada. Sempre vamos julgar o Evangelho de maneira errada. Sempre vamos julgar os cristãos de maneira errada. Sempre vamos julgar a Bíblia de maneira errada, porque nós estamos vendo tudo de maneira incrédula e carnal. Então eles estão disputando acerca disso. A resposta de Jesus, então, vai dos versos 53 a 59, e eu vou ler mais uma vez esse texto para nós. Veja, mais uma vez Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, enfatizando, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, veja, ele não corrige, ele não diz que eles estão entendendo errado, ele continua enfatizando. Se não comerem a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, agora ele insere um novo elemento aqui, que é o beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu,
em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Antes da gente avançar, nós temos algo sobre interpretação da Bíblia que nós precisamos mencionar aqui. Porque eles estão levando isso em nível literal. Mas Jesus está aplicando isso em nível espiritual. O que nós precisamos aprender aqui? Que há um princípio hermenêutico reformado, muito importante, chamado de analogia da fé. O que é isso? Significa que eu busco na própria palavra de Deus interpretar o que ela está colocando diante de mim. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês de como o próprio Senhor Jesus fala aqui sobre o que significa comer dele, que é o pão, né, e beber do seu sangue. João 6,35 diz assim, ó: declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Estão vendo? Então, a própria Escritura está me dando as categorias, os termos em que eu devo interpretar o que significa comer o pão. Jesus é um pão mesmo? Ele é um... Não é um pão, né? É uma analogia que ele está se utilizando muito sabiamente do aspecto físico de se alimentar e aplicando para si, tá? Então, guarda bem isso, tá? A analogia da fé. A Escritura interpretando sempre a si mesma, tá? Esse é um princípio muito importante para que a gente não caia nessas loucuras aqui, né, literalistas deles. Então, caminhando para o nosso final, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele mais uma vez escandaliza os seus ouvintes, dizendo que tem que comer de sua carne e tem que beber do seu sangue. Pronto. Esse homem que está dizendo que ele é Deus, que ele é celestial, ele está ensinando coisas que a lei reprova. Comer carne com sangue, beber sangue, isso é reprovado por Deus. Está lá em Gênesis 9, em Levítico 3, nós não devemos beber sangue, nem comer carne com sangue, isso é condenável. Então eles ficam escandalizados, eles ficam loucos. Se eles já estavam um tanto quanto desconfortáveis, agora então foi o ápice. Como assim? Esse homem está mencionando canibalismo, e é importante mencionar que na história da igreja, ali nos séculos 3 e 4, os ímpios, os pagãos perseguiram a igreja justamente porque quando falavam da ceia do Senhor, não é? Nós bebemos o seu sangue e comemos do seu corpo, que é o pão, eles achavam que isso era literal, que era canibalismo, tá? Aqui não é nenhuma referência direta à ceia do Senhor, tá? Porque Jesus não fala corpo, Jesus fala carne. Mas, de alguma maneira indireta, isso aponta para aquela visão da ceia que nós temos, tá? Em que verdadeiramente, quando nós ceamos, nós nos alimentamos espiritualmente. Há sim, Jesus é o nosso alimento espiritual na ceia, mas não é a ceia que está em vista aqui, tá bom? Mas depois a gente aprofunda nisso. Então, Jesus está falando que beber do seu sangue e comer da sua carne, portanto, significa crer nele. Beber do seu sangue significa confiar na sua obra expiatória, né? Que ele derramou o seu sangue para nos justificar dos nossos pecados. Comer da sua carne significa confiar na entrega voluntária de seu corpo para perdoar pecadores eternamente. Mas lembrem-se que ele não apenas morreu, mas ele também ressuscitou. Ele venceu a morte por sua obra eficaz na cruz do Calvário. Dessa forma, assim como a comida e bebida são recebidos para satisfazer o nosso corpo, o sacrifício de Jesus é suficiente para satisfazer a nossa alma. Assim como o alimento físico sustenta e nutre o nosso corpo, Jesus Cristo é o nosso alimento físico que nutre a nossa vida espiritual. Crer em Jesus Cristo, meus irmãos, aqui implica em 4 coisas. Aí a gente já está caminhando para o final. Primeira coisa, é um apetite por Jesus. São desejos fervorosos que só Ele pode saciar. Em outras palavras, a nossa alma diz assim: dai-me Jesus Cristo ou eu morro. Dai-me Jesus Cristo ou eu morro. É isso que nós recebemos quando recebemos vida. Nós temos esse apetite por Deus. Aplicar Jesus a nós não é só olhar a comida de longe, morrendo de fome, mas é também nós irmos lá e nos alimentarmos dessa comida. É nós nos deleitarmos em Jesus Cristo, em sua obra. Qual foi a última vez que você meditou no Evangelho e ele lhe foi agradável? E ele lhe deu prazer? E ele lhe deu alegria? Qual foi a última vez, meus irmãos? Essas perguntas precisam ser respondidas. Se nós afirmamos que nós estamos sendo ensinados pelo Pai, que o Pai nos atraiu a Jesus Cristo e estamos nele salvos e seguros, nós precisamos responder: como está o nosso apetite por Jesus? Como nós estamos aplicando Jesus a nós mesmos? Como nós estamos nos deleitando em sua obra? Essas perguntas são inescapáveis. Crer em Jesus aqui também, por conta dessa analogia que ele faz de comer e de beber, dessa saciedade física que aponta para essa realidade espiritual, obter nutrição dele, que nutre o corpo. Assim como o alimento nutre o corpo, Jesus Cristo, sua palavra, os meios de graça,
nutrem a nossa vida espiritual, é alimento espiritual para nós. É isso que vai trazer consolo para nós, segurança em face da morte. E toda a fome por sede por Deus serão satisfeitos eternamente. Eternamente. E aqui uma ilustração. E aí a gente vai para as nossas considerações finais. Deixa eu ilustrar isso para você. Você tem diante de você duas abelhas. Duas abelhas estão diante de você. Uma abelha está morta. Mas ela acabou de morrer. Ela morreu faz 5 minutos. Ela parece que está muito viva. Está com ferrão lá, não picou ninguém, então ela está viva. E você tem duas abelhas. Uma que morreu faz pouco tempo, que parece que está viva, e uma que está realmente viva. Só que essa que está viva está um pouquinho paralisada ali. Então as duas estão paradas. Ok? Duas abelhas diante de você. Uma morta e uma viva. Se você quiser saber qual é a abelha que está viva, você faz o seguinte movimento. Você coloca mel diante delas. Aqui está viva imediatamente. Sem tirar o cheiro do mel e voará no mel. Porque aquilo é essencial para a sua nutrição. E ela vai se alimentar do mel. Ela vai mergulhar naquele, vai se afogar naquele mel. A abelha que está morta não vai mover nada. A abelha que está morta não vai fazer absolutamente nada. Porque ela está morta. E como morta, o mel, para ela, não é alimento essencial para a sua nutrição. Ela está morta. Da mesma forma, se você quiser saber se você está vivo em Jesus Cristo, se você quiser saber se alguém está vivo em Jesus Cristo, coloque Jesus Cristo diante do teu coração. Coloque Jesus Cristo diante da tua alma. E você verá como a tua alma vai reagir diante dele. Um morto olhará para Jesus Cristo e o desprezará, como esses homens estão fazendo. Mas aqueles que estão vivos, por mais que estejam fracos, abatidos, lutando com seus pecados, eles olharão para Jesus Cristo e dirão, esse é meu Redentor. Eu vou a Ele. Ele é que tem as palavras de vida eterna. Daqui a pouco Jesus vai dizer, vocês não querem ir embora também? O discurso é duro, né? Vocês não querem ir embora também? Porque muitos vão ficar desanimados com o discurso duro de Jesus. Vocês não querem ir também? Para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Um vivo olha para Jesus não com desprezo, mas com amor e graça e desespero. Ele é tudo para mim. Ele é suficiente para mim. Ele vai me fazer vencer esse pecado por sua graça. Ele vai me fazer crescer. Ele vai me iluminar, eu vou compreender melhor a sua palavra, eu vou crescer. Um morto, meus irmãos. Por isso que nós falamos no início. Nossas almas podem viver sem Cristo, tanto quanto nossos corpos sem alimento. Quem comeu do maná e bebeu da água da rocha, voltou a ter fome e sede e morreu. Mas quem se alimentou de Jesus Cristo e nele creu, não sente mais fome, sua alma está profundamente saciada e não morrerá eternamente, porque já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Não vai receber, já tem, a vida eterna já é agora, já começa nesse momento. Meus irmãos, Jesus é suficiente para a nossa satisfação. Por isso não devemos duvidar de sua identidade, muito menos de seu ensino. Nele há uma fonte inesgotável de graça para você e para mim. Portanto, não busquemos pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, te agradecemos pelo bendito dom da Tua graça em nosso favor, que nos atraiu e ensinou a confiar em Teu bendito Filho como nosso alimento espiritual e satisfação eterna de nossas almas. Amado Jesus, obrigado, pois Teu sangue nos lavou e purificou de toda injustiça. Senhor, dá-nos mais alegria na vida eterna. Dá-nos contentamento em Tua graça soberana, descanso na ressurreição, poder na santificação, vigor em nosso crescimento. Ó Senhor, que nós possamos sempre nos alimentar desse pão maravilhoso. Aumenta a nossa fé, abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos amá-lo mais e servi-lo com mais vigor nessa geração. Nós oramos assim gratos, ó Pai, no Teu Filho Jesus. Amém e amém.